Graças a Deus, estamos de volta mais uma vez com a segunda parte dessa aula de número 12, um chamado para ser discípulo. E nessa oportunidade nós vamos entrar agora no tópico 3, uma vara ligada à videira. E para a gente comentar um pouquinho sobre esse tópico, eu gostaria de ler o texto de João capítulo 15, versículo 1 ao 9, rapidamente, para a gente fazer alguns apontamentos nesse texto. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Maravilha. Sabe o que eu analiso nesse texto aí, irmão Renan, que você acabou de ler? Sim. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é agricultor, Jesus Cristo é videira, nós somos o ramos, e todo ramo que está ligado em Jesus dá fruto. Mas aquele que não dá, ele é cortado. O que eu observo nisso? O que é cortado? Na realidade é aquele ramo seco. Aquele ramo que está ali para uma forma de atrapalhar. Por quê? Porque a seiva, o tronco, ela tem que chegar nos ramos. E se a seiva está chegando nesse ramo e ele não está produzindo nada, está um negócio meio sem utilidade, não está tendo o resultado final que precisava. Mas a Bíblia diz que aquele que dá fruto poda. Jesus Cristo vai podando, vai dando aquelas... A gente sabe que aquelas provação, aqueles detalhes, para que a gente produza mais fruto ainda. Ou seja, vai tirando aqueles excessos, aquelas coisas. Isso é maravilhoso e nisso tudo glorifica a Deus. Dentro desse contexto, eu quero falar sobre Zaqueu, cobrador de imposto. Zaqueu, cobrador de impostos, quando ele vê a Jesus, olha o que ele está querendo dizer com isso. Até agora eu não estava dando fruto nenhum, mas a partir de agora eu quero frutificar. Ou seja, nesse conhecimento ele quer mudar totalmente. Ele fala, e se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Tal é o aprendizado instantâneo que Jesus causou na vida dele. Então, trazendo para os nossos dias, nós como ramos ligados à videira, que é Cristo, temos que produzir fruto. Temos que ser podados, tirar as arestas e tal, mas temos que produzir. E vemos que Zaqueu, cobrador de imposto, assim que ele entendeu, ele já quis produzir. E qual foi o fruto que ele produziu? Eu vou devolver 4 vezes mais daquele que eu defraudei. E esse tem que ser o sentimento nosso em conhecimento, em aprendizado. Isso é interessante, um exemplo muito interessante que o irmão Paulo usou sobre Zaqueu. E Zaqueu se encaixa perfeitamente nesse texto de João 15. Porque esse texto, Jesus vai revelar todas essas verdades, Só é possível nós sermos discípulos de Jesus se nós formos varas ligadas à videira. Então aqui Jesus compara os discípulos com varas ligadas à videira. E é interessante que Jesus usa um exemplo tão simples, do agricultor cuidando da videira. Um exemplo que Jesus via todos os dias, no seu dia a dia, agricultores cuidando de lavouras, no caso aqui de videiras, e ele usou isso para exemplificar a lição que ele queria passar para os seus discípulos. E isso é interessante também, que esse texto vai nos revelar que os discípulos precisam dar frutos, e discípulos são amados pelo Senhor e pelo Pai. Então veja, irmão Paulo, quando a gente se coloca verdadeiramente para ser discípulo, nós somos alvo do amor do Pai, alvos do amor de Deus. E os discípulos, eles também amam a palavra de Deus, porque Jesus vai dizer aqui que os discípulos são limpos pela palavra. E de que maneira nós somos limpos? Ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Adolescente, você vai ser limpo a cada dia pela palavra,
ouvindo essas videoaulas que nós estamos passando, comentando sobre a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vem à casa de Deus para adorar, para orar, para buscar conhecimento da palavra de Deus, nós vamos sendo limpos. E na medida que nós vamos sendo limpos, nós vamos chegando à estatura completa de Cristo. E como o irmão Paulo usou um exemplo de Zaqueu, eu também quero usar um exemplo do apóstolo Paulo, quando ele disse para Timóteo o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina e modo de viver. A questão do exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Isso foi tão forte na vida de Paulo, que o próprio Paulo disse, né, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu estou dando exemplo para vocês, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Isso é muito interessante, né, irmão Paulo? Isso é verdade. Ainda dentro desse aspecto, rapidinho para a gente concluir esse assunto, eu quero falar sobre o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno é tão interessante que quando, dentro desse contexto de andar com pessoa boa e ser impactada por ela, quando Jesus se aproxima e expulsa todos os demônios da vida dele, a Bíblia diz que ele insiste com Jesus para seguir Jesus, para ir atrás de Jesus. Jesus falou, não, para você o mistério vai ser diferente. Você volta e diz para todos da sua casa, da sua família, da sua região, quão grandes coisas tem feito o Senhor por ti. A Bíblia diz que então ele volta e começa a anunciar a Jesus Cristo na região de Gadara, na região dele. Então, tudo isso é nesse aspecto de exemplo. Assim como Paulo falou para Timóteo, ó, observa, aprende. Paulo, certa feita, falou para Timóteo, não seja tímido, desperta o dom de Deus que é em ti, vai para frente, cresce, aprende, desenvolve, não deixa a timidez te acomodar com relação a isso. E dentro disso, né, a gente já parte para o tópico 4, que é um tópico que fecha todo esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo, e surge a seguinte pergunta, né? A nossa videira é boa, agora, será que nós somos bons ramos? Será que nós somos bons ramos? Eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 17, que está escrito: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Você sabe por que o crente, o ser humano, se torna uma árvore que dá bons frutos? Porque foi enxertado em Jesus Cristo. Então, a essência, irmão Renan, de dar bons frutos é não se esquecer que estamos enxertados lá. Paulo, nesse contexto, está dizendo, não se gloriem vocês por estar fazendo bem feito, por ter um estilo, por ter uma prática. Entenda que vocês estão enxertados em algum lugar. A seiva vem de algum lugar e passa para vocês, e isso faz vocês produzir frutos bons. Então, sempre que alguém está produzindo fruto bom, tem que pegar e vir, pegando o fio da meada e enxergar onde ele está plantado, ou onde ele está enxertado em Jesus Cristo. É tudo por causa de Jesus, né? Jesus é o motivo dos nossos bons frutos, né? Das nossas boas obras. Então veja que não é possível sermos cristãos de verdade e não sermos parecidos com o Mestre. Isso é impossível, tá certo? A gente precisa ser parecido com o Mestre. E essa lição, essa revista traz um exemplo muito interessante, um quadro aqui, ó, onde ela vai especificar acerca do discipulado e fazer discípulos. O primeiro tópico é ganhar. Você vai, evangeliza, ganha alguém para Cristo. Então você ganhou essa pessoa para Cristo. O segundo é consolidar, essa pessoa ficar firme, entendendo o que aceitou, entendendo o caminho que está seguindo. O terceiro degrau é discipular, e aí demanda tempo, né, irmão Paulo? Tempo e dedicação, né? Jesus discipulou seus discípulos por mais de 3 anos, né? E depois eles deram prosseguimento à obra de Cristo. Então é discipular, é você ir na casa, é você visitar, é você ensinar a palavra, trazer para a escola dominical. Tudo isso demanda tempo e dedicação. E o terceiro, ou melhor, o quarto degrau é enviar. Quando essa pessoa estiver pronta na fé, estiver madura na fé, ela vai fazer outros discípulos. Então veja, a linha que nós devemos seguir, quando a gente obedece essa linha, a igreja de Cristo cresce, o reino de Deus se estabelece e o nome do Senhor é glorificado. Graças a Deus. Então, gente, vamos finalizar essa escola dominical. Muito obrigado. Louva a Deus pela vida de toda a UADEC, de cada adolescente.
de cada um de vocês que estão aí, que vão ver essa videoaula, tá? Seja muito abençoado por Deus, um abração de toda a liderança, de todo o coração. Louva a Deus pela vida do Juan e do João Pedro, que está aqui com a gente também. Graças a Deus. Deus abençoe todo o ADEC e até domingo que vem.